Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro AGRX11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem aí não me conhece, eu sou Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Bom, o objetivo do vídeo de hoje é a gente analisar o Fiagro AGRX11 e também a gente vai detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Portanto, vale a pena deixar um disclaimer aí para vocês. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse Fiagro. A gente vai analisar ele aqui com um objetivo, com um caráter educacional. A ideia é trazer para você todas as informações necessárias para que você possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria, beleza? Dito isso, antes da gente começar, se você está aí vendo esse vídeo e não sabe ainda o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando e detalhando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você. Dando início à nossa análise, o Fiagro AGRX11, ele é um Fiagro composto de contratos de recebíveis. Ou seja, equivalente a um fundo imobiliário, ele é como se fosse um fundo imobiliário de papel. E para ficar mais fácil o entendimento da nossa análise, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos analisar aqui os indicadores mandatórios, ou seja, os indicadores que você deve utilizar para qualquer tipo de Fiagro. Na segunda parte, a gente vai detalhar os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro que tem a sua carteira composta por certificados de recebíveis. E por último, a gente vai analisar na prática todos esses indicadores. Dando início, começando aqui com os indicadores mandatórios, eu separei 4 principais indicadores. Eu estou falando aqui da administração do fundo, ou seja, a companhia que faz a gestão desse Fiagro. Essa informação é importante para nós investidores, pois dependendo aí do administrador, ele pode gerar uma excelente performance ou uma péssima performance para o nosso fundo. O segundo indicador é o tamanho desse fundo, o tamanho do seu valor de patrimônio. Isso é importante, pois ele possibilita com que esse fundo ele seja bem diversificado. O terceiro indicador é a liquidez, ou seja, a facilidade de nós investidores vender ou comprar as nossas cotas. E por último, e não menos importante, nós temos o P sobre VP. Esse indicador ele vai mostrar se o preço da cota desse fundo está super ou subvalorizado no mercado. De forma resumida, a gente sempre tem que analisar esses 4 indicadores, eles são mandatórios. Agora nós temos aqui os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro que tem na sua carteira contratos de recebíveis. Eu separei aqui também 4 principais indicadores. O primeiro dele é a diversificação, ou seja, como que está feito a diversificação de contratos de CRI ou CRA. A diversificação ela é importante para nós investidores, pois caso esse Fiagro ele apresente, por exemplo, um problema de inadimplência, a nossa cota, o valor de dividendo recebido pela cota, não será muito impactado. O segundo indicador, ele também fala sobre a diversificação, porém ele fala aqui da distribuição dos contratos de CRI e CRA dentro do patrimônio líquido desse Fiagro. Essa distribuição, esse balanceamento, ele é importante, pois quando um fundo ele tem concentrado um valor ou um percentual muito grande do seu PL em cima de um contrato de CRI, se esse contrato de repente ele é cancelado ou ele apresenta um problema de inadimplência, nós vamos ser drasticamente impactados no recebimento de dividendos. Então não se esqueçam aí sempre de olhar a distribuição no PL. Dando sequência, o próximo indicador é a inadimplência. Ela é fundamental também para a nossa análise. E por último, a gente tem aqui os indexadores, ou seja, a taxa de remuneração desse fundo. Essa informação é importante para nós investidores, pois, por exemplo, existem fundos que são atrelados ao CDI e outros que são atrelados ao IPCA ou em algum outro índice de inflação. E entender esse indexador é importante, pois, por exemplo, um Fiagro
atrelado ao CDI, ele protege a nossa carteira contra uma alta na taxa da Selic. E um fiagro atrelado ao IPCA ou a alguma outra taxa de inflação, ele vai proteger o nosso recebimento de dividendos contra a inflação. Então é muito importante você, investidor, quando estiver construindo a sua carteira de fiagro, fazer esse balanceamento entre esses dois indexadores ou até mesmo encontrar algum fiagro que faz esse balanceamento para vocês. Em resumo, esses são os principais indicadores que nós devemos analisar para esse tipo de fiagro. Bom, se você ficou com alguma dúvida em relação a qualquer um desses indicadores, não se preocupa, a gente vai ver tudo isso agora na prática. E para a gente fazer essa análise na prática, nós vamos utilizar aqui o site do Status Invest. Eu vou usar aqui o site do Status Invest porque eu tenho mais familiaridade com ele, mas fiquem à vontade para utilizar outros sites. Todos eles vão trazer as informações necessárias que a gente vai precisar para analisar esses indicadores. Bom, eu estou aqui com o fundo AGRX11. Atualmente ele tem um valor de mercado de R$ 10,87. Nos últimos 12 meses ele distribuiu o equivalente a 8,10% em dividendos. E uma informação relevante é que nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 6,57%. Dando uma olhada aqui na distribuição de dividendos, aqui na parte de dividendos a gente consegue ver os meses de pagamento dos dividendos desse fiagro. Ele basicamente faz o pagamento aqui mensal dos seus dividendos. Aqui embaixo a gente tem um acesso à tabela de pagamentos, ou seja, desde o mês 9 do ano passado ele vem fazendo pagamentos mensais aos seus cotistas. Provavelmente esse fundo deve ter sido aberto aqui no mês 8 de 2022, mas nós vamos ver essa informação a seguir. Bom, começando aqui a analisar os nossos indicadores, o primeiro indicador que a gente deve analisar é o administrador desse fiagro. Quem faz a administração desse fundo é o Banco Genial. É uma empresa hoje de renome no mercado. Eu não tenho nenhum ponto negativo aqui para compartilhar sobre essa instituição com vocês. Dando sequência, vamos analisar aqui os principais indicadores desse fiagro. Começando pelo tamanho desse fiagro, ele tem hoje um patrimônio de 56 milhões, ou seja, é um tamanho relevante para um fiagro que tem praticamente aí um ano de vida. A liquidez diária desse fundo é de R$ 127 mil, ou seja, todos os dias são negociados o equivalente a R$ 127 mil lá na B3. Essa informação ela é relevante para nós investidores, pois mostra a facilidade de compra e de venda das cotas desse fundo. E agora, um dos indicadores mais importantes, o PL. O PL ele pega o preço da cota e divide pelo valor patrimonial desse fundo. E o resultado dessa divisão ele vai mostrar para nós investidores se esse fundo está supervalorizado no mercado ou subvalorizado. Ou seja, se o resultado da divisão for igual a 1, isso significa que o valor da cota desse fundo está equivalente ao seu valor de patrimônio. Se o resultado da divisão for abaixo de 1, isso significa que esse fundo está sendo negociado abaixo do valor de patrimônio. Isso representa para nós investidores uma oportunidade de compra. Porém, se esse resultado for maior do que 1, isso significa que o mercado está supervalorizando essa cota. E é esse o caso aqui desse fiagro. Muito provavelmente o mercado está vendo com bons olhos a gestão e também o portfólio desse fiagro. Por isso, ele está supervalorizado atualmente no mercado. Isso não quer dizer para nós investidores que a gente não deve comprar esse fundo, né? Muito provavelmente, isso é uma informação positiva. Porém, a gente precisa analisar o contexto geral para entender se vale a pena realmente pagar um pouco a mais por esse fundo ou se vale a pena a gente esperar ele ter uma queda aqui no valor da sua cota para poder comprar ele com uma taxa de desconto. Sendo assim, investidores, sempre analise o contexto geral. Bom, uma informação relevante para vocês. A gente tem aqui do lado o valor em caixa. Aqui nesse indicador ele está dizendo que 100% do valor de patrimônio desse fundo está em caixa. Eu imagino que esse valor aqui esteja desatualizado pelo site Status Invest. A gente vai olhar o relatório gerencial e vai verificar se essa informação realmente é verdadeira ou não. Isso é muito comum da gente ver nos sites que trazem informações e dados fundamentalistas para os investidores. Eles têm um pequeno delay de atualização, isso é bem comum, não fiquem preocupados, investidores. De forma resumida, esses indicadores são os indicadores mandatórios que a gente deve analisar para qualquer tipo de fiagro. Agora a gente vai falar aqui dos indicadores específicos. Aqui na seção comunicados a gente tem acesso a todos os documentos disponibilizados pelo gestor desse fundo.
e a gente vai olhar um documento em específico, que é o relatório gerencial. A gente consegue fazer o download dele aqui direto no site. Aqui no relatório gerencial do fundo AGRX11, referente aqui ao mês de fevereiro de 2023, o gestor ele disponibiliza todas as informações desse fundo. Então nós estamos falando aqui do valor de patrimônio desse fundo, os indexadores, a gente já tem um pequeno spoiler aqui do indicador que a gente vai analisar mais para frente, e aqui nós temos aquela atualização da informação que a gente verificou que estava meio esquisita lá no site Status Invest. O gestor ele diz aqui que 98,5% do patrimônio desse fundo está investido em títulos de crédito do agronegócio. Como eu mencionei, investidores, esse fundo ele teve seu início em abril de 2022. Ou seja, é um fiagro com basicamente um ano de vida. Dando sequência, aqui no relatório gerencial a gente tem algumas informações relevantes, como taxa de administração e taxa de performance, as informações do gestor, que a gente já verificou lá no site Status Invest, e aqui a distribuição dos indexadores. Esse fiagro ele diversifica entre os indicadores CDI e IPCA, ou seja, ele investe em contratos de recebíveis que estão atrelados ao CDI, ou seja, à taxa Selic, e também ao IPCA. Porém, a maior parte dos contratos, 86%, é o CDI, e o IPCA apenas 14%. Seria legal se estivesse 50-50, mas isso não é um problema. A gente pode utilizar e diversificar também nossa carteira em um fundo, um fiagro que invista apenas em IPCA. Dando sequência, aqui na distribuição por região, a gente consegue ver que esse fundo investe aí nas grandes regiões do Brasil. Dando sequência, investidores, eu não vou falar aqui das 12 páginas desse relatório, tá? Não é nem o objetivo desse vídeo e também a gente ia acabar se estendendo muito. Mas para você que é aquele investidor mais curioso, eu recomendo que vocês deem uma analisada geral, pois aqui o gestor ele comenta sobre o mercado de milho, o mercado de algodão, todos os setores, ele traz uma análise da performance desses setores em que esse fundo está investindo. Então, são informações relevantes. Aqui na sequência, por exemplo, nós temos o relatório gerencial, o DRE, e logo aqui embaixo a gente tem a tabela com a carteira dos ativos. E é aqui que a gente vai ter acesso às principais informações e os principais indicadores que nós devemos analisar nesse vídeo. Bom, investidores, aqui na carteira de ativos a gente vai encontrar todos os indicadores específicos para esse tipo de fiagro. Então a gente está falando aqui que esse fiagro ele investe basicamente em certificados de recebíveis do agronegócio. E dentro da carteira nós temos um total de 10 ativos. Esses 10 ativos eles estão diversificados em diferentes setores do agronegócio. E esse é um indicador importante que nós investidores devemos analisar, a diversificação dentro do setor. Além da diversificação em diferentes empresas, diferentes contratos e também diferentes segmentos do agronegócio, a outra diversificação que a gente tem que tomar bastante cuidado é o percentual do PL dentro desses certificados de recebíveis. Em linhas gerais, esse fundo ele precisa diversificar todo esse patrimônio de forma mais distribuída possível. Dessa forma, esse fundo ele evita que a distribuição de dividendos aos cotistas seja impactada. Por exemplo, esse fundo ele tem 10 ativos. O ideal seria que cada um desses ativos representasse 10% do PL deste fundo, ou seja, seria uma distribuição e uma diversificação por igual do patrimônio líquido desse fundo. Porém, a gente vê aqui alguns problemas de diversificação. Nós temos aqui nesse CRA, por exemplo, nesse CRA, 29%, praticamente 30% do PL concentrado em apenas um contrato. Se esse contrato for cancelado ou apresentar algum problema de inadimplência, isso significa que 30% do dividendo que a gente deveria receber será impactado. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com essa diversificação, pois isso pode impactar diretamente o nosso bolso. No meu ponto de vista, esse fiagro ele precisa diversificar melhor a sua carteira. É claro que tem aquela questão, esse fundo ele tem basicamente um ano de vida. Muito provavelmente seja por isso que ele ainda não tem um portfólio muito bem diversificado. Sendo assim, vale a pena a gente acompanhar a evolução e o crescimento desse fundo e deixar para investir nele lá na frente. Ou se você realmente gostou desse fundo, você pode até mesmo começar a investir nele, porém com um percentual bem pequeno do seu patrimônio. Bom, só faltou agora a gente falar de inadimplência. Antes do vídeo, eu dei uma olhada geral no relatório gerencial e eu não encontrei nenhuma informação referente à inadimplência.
E isso faz todo sentido, pois esse Fiagro ele é super recente, ele tem basicamente 1 ano de vida. Portanto, muito provavelmente por isso nós não temos informações sobre inadimplência. E se a gente olhar também os outros Fiagros que a gente vem analisando semanalmente aqui no canal, a gente também não teve acesso a essas informações. E isso faz sentido. A modalidade de investimento Fiagro ela foi criada em 2021, ou seja, é um modelo de investimento super recente no mercado. Então faz mesmo sentido a gente ainda não ter informações sobre inadimplência disponíveis. Em resumo, esses são os indicadores que a gente deve analisar antes de escolher um Fiagro. Para você que é aquele investidor mais curioso, eu recomendo muito que você baixe aqui o relatório gerencial, pois nele a gente tem uma informação completa sobre o setor do agronegócio e também as empresas que esse Fiagro está investindo. E o gestor detalha aqui no relatório todas as empresas em que esse Fiagro está investindo. Agora vem aquela pergunta: analisando todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, né? Pois investir sempre tem um risco atrelado, e cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um Fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso Fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.